Trabalhar com máquinas virtuais é coisa do passado e agora a moda é trabalhar com Docker. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma ferramenta incrível que é o Docker. Fica comigo até o final que hoje está muito da hora. Lá nos primórdios da internet, principalmente dentro do mundo web, para a gente subir, por exemplo, um site na internet ou mesmo uma nova aplicação, antigamente era necessário a gente dispor de um servidor físico para tal. Ou seja, se eu precisasse subir qualquer serviço dentro da minha rede, eu precisaria de adicionar um novo servidor dentro do rack. E quando novos serviços forem sendo adicionados, novos servidores precisariam também entrarem dentro do nosso parque. Você começa a perceber que isso, do ponto de vista de escalabilidade, não é possível, porque só o desperdício de dinheiro, de espaço físico, energia que tudo isso iria custar, o mercado procurou novas soluções para esse tipo de cenário. E uma das soluções encontradas, é claro, são as máquinas virtuais. Você provavelmente já ouviu falar de máquinas virtuais, por exemplo, o VMware, que a gente instala dentro de equipamentos Windows, o VirtualBox e outros virtualizadores que são chamados de hypervisors, que fazem basicamente a função de tornar um equipamento físico em vários equipamentos virtuais. E através dessa virtualização, a gente ganhou diversos benefícios, como por exemplo, a economia de espaço. A partir do momento que a gente precisasse de subir novas aplicações dentro do nosso parque, agora eu não precisaria de adicionar um servidor novo. Bastaria eu subir uma nova máquina virtual, nisso que a gente chama de hypervisors. E esse conceito ele é bastante simples. O hypervisor, basicamente, existem dois tipos, que é o que a gente chama de tipo 1 ou bare metal. Esse tipo de hypervisor, você tem um servidor fisicamente instalado e em cima desse servidor a gente instala um software de hypervisor. Esse software ele basicamente vai ser uma camada ali entre a parte física e a parte lógica. E essa parte lógica são justamente as máquinas virtuais que estão representadas para você aí. A gente tem também os hypervisors do tipo 2. Que é basicamente o que a gente tem dentro das nossas casas quando a gente emula uma máquina virtual, que é onde a gente tem um computador físico, que pode ser, por exemplo, o seu notebook, que em cima desse computador físico a gente tem um sistema operacional, que no caso é o seu Windows, e em cima do Windows você instala o software de hypervisor, que vai fazer toda a virtualização das máquinas virtuais. Perceba que em cima desse software de hypervisor que é onde está propriamente dito as VMs. Entretanto, como nem tudo são flores, é claro, se você parar para pensar, do ponto de vista de aplicação, a gente também começa a ter novos problemas quando a gente começa a falar de máquinas virtuais. E quais problemas são esses? Imagine que você tem uma aplicação e ela está instalada num servidor on-premise aí, na sua matriz ou mesmo num data center que você tenha configurado. Então essa aplicação ela está rodando em cima, por exemplo, de um sistema operacional XPTO. E junto com essa aplicação e esse sistema operacional, a gente tem diversas dependências que estão associadas a essa aplicação. Beleza? Pense então que agora a gente precisa fazer uma migração dessa aplicação do ambiente on-premise, que está lá na matriz do nosso cliente, para um ambiente cloud, que vai estar disponível na nuvem de qualquer lugar do mundo através da internet. Para a gente fazer essa migração do ponto de vista das VMs tradicionais, a gente precisaria migrar essa aplicação, mas antes, lá na cloud, a gente teria que ter, vamos dizer assim, um ambiente bem parecido do que a gente tem aqui no lado da matriz. Isso significa que, antes de eu migrar, eu tenho que ter, por exemplo, um sistema operacional idêntico ou pelo menos parecido do que eu estou utilizando aqui no ambiente on-premise. As dependências dessa aplicação ou desse software também precisam ser migradas do on-premise lá para a cloud e, por fim, a migração dessa aplicação. Então você começa a notar que existem alguns problemas relacionados a esse tipo de ambiente.
Por quê? Pô, se eu vou migrar uma aplicação só, olha a quantidade de coisas que eu tenho que me preocupar, fora o peso das coisas, como o sistema operacional, dependendo do sistema que você for instalar, ele é um sistema pesado. Então, além de ser um pouquinho custoso fazer esse tipo de migração, também, vamos dizer assim, é um pouquinho mais caro e depende de mais recursos de processamento. Imagina que é uma aplicação simples, sei lá, com uma página web, levantar um sistema operacional, corrigir parte de dependência só para uma aplicação web. E é dentro desse contexto que a gente introduz o Docker. O Docker ele veio justamente para resolver esse problema das VMwares. Porque, pô, se eu precisar de subir uma aplicação nova, eu vou ter que subir um sistema operacional novo, novas dependências. Se eu for migrar essa aplicação, eu vou precisar de subir um novo sistema operacional. Percebe que isso torna-se muito custoso se você tem um parque muito grande, por exemplo, de VMs. Então o Docker vem para resolver essa questão, que basicamente agora a gente começa a trabalhar com um conceito fundamental do Docker, que é o conceito de containers. E ao contrário das VMs, os containers eles são muito mais escaláveis. E para a gente entender um pouquinho sobre o que é o container, a gente vai fazer uma pequena analogia com o setor de transporte. Em qual sentido? Os containers lá do setor de transporte mesmo, aqueles containers que voam em navio, antes deles serem inventados, todo transporte de cargas por navio era preciso, por exemplo, transferir todas as mercadorias, seja por caixa, por pallets, né, ou mesmo por barril. E esse método de transporte de caixas, barril, era muito primitivo. Isso gerava, por exemplo, custos operacionais altíssimos, principalmente custos manuais para fazer o descarregamento do navio. As perdas relacionadas a esse tipo de transporte são perdas muito significativas, porque, sei lá, se ele está exposto ao vento, aquela mercadoria, pode ter chuva e pode apodrecer se for algum alimento, ou mesmo estragar a mercadoria. Se tiver maresia ou vento forte, pode voar ou corroer alguma coisa. Então, todos esses tipos de questões, antes da invenção dos containers, era muito trabalhoso para o setor de transporte. Então, houve-se a invenção do container e revolucionou esse setor, tanto que hoje a gente só vê navios transportando por containers. E por que isso foi uma boa evolução dentro do setor de transporte? Bom, agora com o container, a carga, ela, por exemplo, ela vai protegida, ou seja, toda a parte externa, como maresia, chuva, sol, meio ambiente, não afeta mais aquela mercadoria. É muito mais fácil de você transportar aquela mercadoria para um container, porque cada container eles são tamanhos padronizados. Então você consegue, por exemplo, fazer um cálculo de quanto aquele navio consegue carregar daquelas cargas. Você consegue organizar aquelas cargas de forma muito mais fácil. Sem contar que agora o trabalho manual, quando a gente está falando lá dos containers dos navios, é basicamente zero, porque a gente tem máquinas já que fazem toda a automação desse processo de descarga e carga de um navio para o outro. Então, após a invenção de um container dentro do setor de transporte, a gente teve uma revolução. Assim como após a invenção do Docker, esse conceito de container foi uma revolução quando a gente começa a falar de ambientes virtuais. Porque se a gente fazer aquele paralelo do software que a gente está fazendo a migração, antigamente, onde a gente tinha uma máquina virtual lá na matriz, um sistema operacional, com dependências. Quando a gente tem apenas o Docker, a gente tem apenas um container, ou seja, o container ele é como se fosse apenas a aplicação e todos os requisitos para operar aquela aplicação estão dentro desse container. Então a forma de você transportar ela é muito mais fácil, porque basta você migrar literalmente o container. Então, e também sem contar que ele é muito mais leve do que uma VM propriamente dita, porque o container ele apenas contém a aplicação e as dependências relacionadas para aquela aplicação funcionar.
Para a gente entender melhor ainda o processo do Docker, vamos dar uma olhadinha na arquitetura do Docker. E essa arquitetura, você pode encontrar, eu vou deixar o link aqui na descrição, no próprio site oficial do Docker. Eu só fiz uma mudança aqui para ficar um pouquinho mais didático para vocês. Se vocês repararem, basicamente o Docker ele é composto por esses três elementos aqui: o client, o Docker host e o registry. E eles, com certeza, você deve imaginar também que eles trabalham em conjunto. O client aqui, ele pode ser literalmente a gente, ou o terminal que você está digitando alguma coisa. Esse client pode ser instalado no próprio Docker host ou ele pode ser de remoto, como por exemplo uma API, tá bom? E dentro desse client ele dá alguns exemplos aqui de comandos que a gente pode emitir no client que vão ser enviados lá para o host. E a partir desses comandos como o Docker build, o Docker pull, o Docker run, eles vão ser enviados lá para o Docker host e lá no Docker host vai ter um elemento chamado Docker daemon. E o Docker daemon ele é o grande maestro da arquitetura do Docker. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui do Docker pull. O Docker pull ele é um comando emitido pelo cliente lá para o host, no qual o host ele vai fazer uma consulta de por exemplo, a instalação de uma imagem no Docker. Então aqui dentro do Docker host você vê que a gente tem dois elementos, as imagens e os containers. Os containers são basicamente os containers, ou seja, são onde ficam hospedadas as aplicações e as dependências delas, como também as imagens. As imagens são, por exemplo, a ISO. Vamos supor que você vai fazer uma instalação de Ubuntu, que está demonstrando aqui. Então você manda um Docker pull, o Ubuntu, ou seja, eu quero que o Docker host aqui faça o download do Ubuntu. Então o Docker daemon, um grande maestro, recebe essa requisição, ele quer fazer o download do Ubuntu. Ele vai lá então no registry e o registry faz o download do Ubuntu e coloca aqui nas imagens. Show de bola! Agora eu tenho a imagem do Ubuntu dentro do Docker host. E a partir de agora eu posso fazer o que? Um Docker run, ou seja, eu vou rodar aquela imagem. Então isso significa que eu vou colocar essa imagem dentro de um container e eu posso subir ali, sei lá, um servidor Ubuntu que eu vou utilizar para um servidor web ou para fazer um acesso SSH. Então basicamente é assim que funciona. O cliente emite os comandos, o Docker daemon interpreta esses comandos e age conforme você mandou lá no client. Outra coisa bem legal aqui é que o Docker ele tem no registry o que a gente chama de, por exemplo, Docker Hub. O Docker Hub você vai encontrar diversas imagens oficiais ali de containers já prontos. Então isso significa que se eu quiser, por exemplo, instalar um Zabbix no meu Docker host, basta eu fazer um Docker pull Zabbix, ele vai lá no registro, que está no Docker Hub, que é um registro oficial da Docker, e vai fazer o download da imagem do Zabbix. Essa imagem é uma imagem bastante básica, que serve apenas para você levantar o serviço. E toda customização que você for fazer, você vai fazer em cima dessa imagem. E aqui eu poderia pegar essa imagem que eu peguei lá do registro e colocar dentro de um container e a partir dali subir a imagem bonitinha, perfeitamente. Ela vai estar totalmente isolada uma da outra. Então a forma de operar com o Docker, eu não preciso mais, por exemplo, de instalar um sistema operacional. Se eu quiser instalar um Zabbix, tem que instalar um Linux, ver versão, não sei o que. Não, com o Docker eu falo container Zabbix. Beleza, Docker run, rodar Zabbix, eu já tenho uma imagem do Zabbix pronta para uso, para você começar já a configurar. Então, do ponto de vista de deploy de equipamentos, ficou muito mais fácil quando a gente fala de Docker. E só para a gente exemplificar isso, vamos subir aqui junto com vocês, instalação do Docker do zero, subir uma aplicação aqui, apenas para vocês verem como que é fácil operar com o Docker. Bora lá então. Para a gente começar aqui a instalação do Docker, então é bastante simples. Basta você fazer um sudo
apt install docker.io e docker compose. Esses são os principais elementos para fazer a instalação do Docker. Com a instalação aqui do Docker concluída, você pode fazer, isso é opcional, colocar ele para inicializar toda vez que o seu equipamento inicializar. Ou seja, para você não precisar de ficar um Docker enable não sei o que, toda vez que você rebootar o seu computador. Então você pode vir aqui um sudo systemctl enable now docker.socket container. Opa, eu errei o now aqui, então basta apagar o O e dar um OK. Beleza, nosso Docker já vai inicializar toda vez que o meu equipamento rebootar. Basta agora você vir aqui e a gente fazer o download das imagens. Como a gente falou, o Docker tem um repositório aqui de imagens oficiais que você pode fazer o download diretamente, porque são aquelas imagens que a gente consegue fazer o deploy de um container. Por exemplo, ó, olha aqui, a gente tem a opção do download do repositório do Ubuntu. Então basta a gente vir aqui, ó, digitar docker pull Ubuntu e pronto, a imagem do Ubuntu, lógico, bem básica, já vai estar pronta para a gente poder fazer uso aqui e instalar e rodar à vontade. Outra coisa que a gente pode ver aqui também, ó, por exemplo, o Python. Tem diversas imagens aqui para rodar Python que você também, ó, pode escolher aqui, basta instalar e utilizar. O que a gente poderia usar de exemplo seria sei lá, um Debian. Basta a gente pode vir aqui, ó, colocar, ó, docker pull Debian. A gente volta no terminal, ó, só vou colar e olha só, ele já vai fazer o download de uma imagem do Debian, da última release lançada lá estável no site. Quando você não especifica a versão, ele sempre faz o download da última e já vai estar pronta para eu poder usar. Então eu posso vir aqui, ó, dar um docker images, você vai ver aqui as imagens que você tem disponível para uso. Repare que ela dá aqui, ó, um image ID. Essa image ID aqui é um ID, ou seja, um identificador único de cada imagem que você tem dentro do seu repositório do Docker. A gente quer demonstrar aqui no vídeo hoje como que você faria uma instalação de uma wiki. Vamos dar aqui um exemplo da MediaWiki. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele também, ó, é um repositório oficial de imagem. Basta a gente copiar aqui, ó, docker pull MediaWiki. Então, ou seja, o comando de Docker, se você dá um docker --help, ele te dá várias opções aqui que você pode utilizar. Se você estiver utilizando, por exemplo, uma de pull, ó, pull a image or repository from a registry. Então você faz um download desse repositório, no caso é uma imagem, para fazer a instalação aqui no seu Docker. Então eu vou fazer o MediaWiki, ele vai fazer o download ali do MediaWiki para mim. Repare que ele já começa a fazer o download de todos os repositórios necessários para eu fazer a instalação do MediaWiki. E assim que ele finalizar o download, a gente vai demonstrar para vocês aqui como que é fácil você subir uma imagem aqui pelo Docker. Finalizado aqui o download, a gente pode fazer um Docker Image. Ele vai listar aqui para a gente as imagens que a gente tem. Temos o Debian, que a gente fez o download anteriormente, e o MediaWiki. Para você deletar uma imagem, basta você utilizar o comando docker rmi e o ID dessa imagem. No caso aqui eu vou deletar do Debian para dar um exemplo. Então eu dou um delete aqui. Repare que ele já fez, ó, o delete aqui embaixo para gente. Se a gente dá um docker image novamente, ele apenas vai demonstrar o da MediaWiki. Para a gente fazer a instalação aqui do MediaWiki, eu vou criar aqui uma nova pasta para esse projeto, mkdir MediaWiki. Eu vou entrar dentro dessa nova pasta, ó, reparem que eu não tenho nada ainda dentro dessa pasta, e vou abrir aqui a doc oficial do MediaWiki para a gente ver como que a gente faz a instalação dele. A instalação do MediaWiki é muito simples. Se a gente vir aqui no hub.docker, ele demonstra o passo a passo aqui que você tem que fazer. Então ele fala aqui para a gente rodar alguns comandos aqui. Entretanto, ele te dá uma opção de Docker Compose. É uma opção que a gente tem aqui de montar essa imagem. Se a gente fizer pelo Docker Compose,
basta a gente criar um arquivo YML, como ele mostra aqui pra gente, e copiar esse código aqui para esse arquivo. Então bora demonstrar aqui, eu vou fazer um docker compose.yml e eu vou colocar um nano na frente, ou seja, eu vou criar um novo arquivo com esse nome docker compose. Aqui dentro do parâmetro de nano, basta a gente vir aqui, ó, copiar, colar aqui dentro. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse script, mas informações importantes que você tem que coletar aqui são, ó, a porta de acesso. Então a porta que a gente vai fazer o acesso na minha web é da porta 8080. E também você tem que reparar no banco de dados SQL aqui. Então a gente está utilizando um usuário do banco de dados de wiki user e o password de example. Basta dar um Ctrl O para salvar e um Ctrl X para sair e a gente já tem um arquivo aqui chamado Docker Compose dentro da minha pasta de MediaWiki. Feito esse Docker Compose aqui, resta agora a gente fazer o API da imagem, ou seja, rodar essa imagem do MediaWiki. Como que fazemos isso? A gente fez um Docker Compose API, coloca o parâmetro "-d" para ele liberar o terminal para você aqui, ó. Então ele está criando já o banco de dados de MariaDB, fazendo os downloads necessários e vai subir a nossa MediaWiki em poucos segundos. Olha só que legal! Nossa MediaWiki está operacional, você pode confirmar isso através do comando docker ps-a. Ele mostra aqui pra gente, ó, que uma imagem chamada MediaWiki, que tem esse ID aqui, ela foi criada há 12 segundos atrás e está operacional há 11 segundos. E a gente acessa ela através da porta 8080. Se a gente vir aqui então no meu próprio Kali e dar um ipconfig, você vai notar aqui junto comigo que eu tenho o IP 198.18.0.235. Então eu vou acessar a minha MediaWiki por esse endereço IP nessa porta 8080. Volto no meu browser, abro aqui o endereço IP e coloco a porta 8080 e olha quem está aqui. Nossa aplicação já está operacional em poucos minutos ali utilizando o Docker. Para a gente finalizar aqui agora, basta fazer o deploy aqui da nossa wiki. Vamos fazer junto aqui só para a gente finalizar. Setup First Wiki. Vou colocar português, perfeito. Vou dar um continuar. Ele está utilizando, ó, o MariaDB, como a gente setou lá no início. Ó, o nome da senha e do usuário que a gente vai utilizar no banco de dados, a gente tem que pegar no que a gente usou aqui atrás. Ó, a gente copiou e colou, então o nosso usuário é MediaWiki. Beleza, MediaWiki. E aqui o Wiki User, a gente coloca o Wiki User aqui, que na verdade não é Wiki User, na verdade é Example. E aqui é o Wiki User. Aqui em cima ele pede para você alterar o local do banco de dados, tanto que se você dar um continuar aqui, ó, vai dar um erro. Ele fala que ele não consegue acessar o banco de dados, porque em localhost a gente tem que fazer uma pequena alteração aqui que é bastante tranquilo de fazer, que é basicamente você colocar aqui database 2.3366, que é a porta do acesso. Você coloca continuar, ele fala que a instalação já foi terminada e ele fala que, ó, ele vai gerar um localsets.php. Esse arquivo local.php eu vou regenerar ele de novo porque eu já tinha feito essa wiki antes. Então vou dar um continuar aqui. Ele me pede o nome da wiki. Vou botar wiki morcego. Nome do utilizador, vou utilizar o mesmo exemplo de antes, né? Vou botar aqui wiki user. E a palavra passe eu vou botar de example mesmo, só para ficar com uma senha padrão. Vou dar um continuar. Eu preciso de uma palavra passe de pelo menos 10, então vou botar aqui admin. E aqui em wiki user eu coloco tudo minúsculo. Coloco continuar aqui. Ele pergunta o tipo de wiki que eu quero, eu vou colocar solicitar a conta exigida. Blá, 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 blá. Eu posso fazer as alterações aqui, vou dar um continuar. E ele gera um arquivo, ó, local.php. Para fazer esse local PHP, você acessa o local dele,
transfere esse arquivo lá para o seu Kali, para o seu Docker, né? Basta você jogar o arquivo local PHP para lá. Ele não vai funcionar às vezes aqui, então você vai na pasta raiz e joga aqui para cá, copia ela, entra dentro da MediaWiki e cola aqui. Como ele já está aqui na pasta raiz, basta a gente voltar então no nosso Kali Linux. Eu vou entrar aqui na pasta raiz dele e ele vai ter aqui, ó, local PHP. Eu tiro o local PHP aqui para dentro da home, Kali, Docker, MediaWiki. Vou acessar a pasta do MediaWiki e a gente já tem aqui o local PHP Settings. Para finalizar a configuração da nossa wiki, basta eu acessar aqui o Docker Compose novamente. Vou tirar o comentário dessa linha aqui. Vou tirar o comentário, Ctrl-O, ls-la. Vou parar minhas imagens do Docker, ó, Docker Stop. Para você parar a imagem, você utiliza o comando de Docker Stop. Faz um Docker Stop aqui. E um Docker Stop aqui para parar o banco de dados. A gente fez a alteração já no Docker Compose, basta eu rodar ele novamente. Utilizar o comando, basta dar o Docker Compose app-d. Ele está operacional, a gente pode confirmar aqui pelo ps-a, beleza? Se a gente voltar na página web e fazer um refresh aqui, vamos ver se vai funcionar. Olha lá, nossa wiki está pronta. Você vê que rapidinho a gente já configurou a nossa wiki e o nosso sistema já está operacional em poucos segundos com o Docker. Para você ver como que o Docker é uma ferramenta muito da hora de se aprender e ela facilita bastante o nosso trabalho no dia a dia e, é claro, também traz diversos benefícios aí para empresas e que é realmente por isso que a ferramenta foi desenvolvida. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de Docker aí. Eu não sou nenhum especialista em Docker, tá? Eu tô aprendendo aqui a mexer um pouquinho com ele para fazer algumas coisas mais básicas, mas eu queria transmitir aqui para vocês esse conhecimento que eu aprendi mexendo um pouquinho em cima do Docker. E eu acho que esse conteúdo de Docker aqui ele é muito da hora e já valia o seu like e a sua inscrição. Sem contar aqui o comentário para você falar pra gente o vídeo que você quer ver aqui no canal, pra gente sempre entregar o melhor conteúdo para você. Não se esquece que a gente tem as comunidades do Discord e do Telegram, que eu deixo lá no finalzinho da descrição dos nossos vídeos. Então se você quiser fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, entra lá na comunidade ou manda um e-mail para mim que a gente está sempre disposto a responder aí as dúvidas de vocês. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. E muito obrigado por assistir. É nóis!